Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Como vocês estão? Como passaram a semana? Como foi a semana? Como foi o dia de ontem, hoje? Espero que tenha sido dias especiais para a tua vida. Sei que não tem sido fácil para nós. Já estou cansado de ficar em casa. Sei que temos saído, saímos uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não é fácil, né? Não é fácil ficarmos em casa, mas temos que guardar esse período, né? É importante para que também nós venhamos refletir, venhamos ter um tempo com a família, um tempo para reavaliarmos também, é muito importante. É gostoso estar nos cultos, tenho dito isso constantemente, porque sinto muita falta dos cultos, da presença dos irmãos, como digo sempre, das crianças, elas que nos encantam na igreja. É bom nós estarmos juntos, cultuando e adorando a Deus. Eu sei que pode ser que tenha sido dias difíceis para alguns irmãos, especificamente para aqueles que são autônomos, que precisam granjear o pão dia a dia. Eu sei que não é fácil, mas estamos orando, temos mantido o tempo de oração, tivemos aí por um período bem gostoso, nosso relógio de oração que funcionou 24 horas, encerramos hoje, agora às 18h30 nós encerramos esse período longo que tivemos de relógio de oração, mas continue orando. Se você gostou do horário que você pegou e quer continuar orando, continue orando, é extremamente importante, é a oração que nos sustenta, é ela que nos mantém. E foram dias especiais. Eu pedi ao presbítero Tiago que depois peça aos irmãos que compartilhem como foi esse período de oração. Aqui em casa foi muito gostoso. No começo nós tínhamos que ficar um puxando a orelha do outro para não perder o horário, né, do período de oração. O meu às 4, da minha esposa, da Elaine, a 1, às 13, do Júnior às 17, né, e ali ficava um ajudando o outro quanto ao horário para não perdermos o tempo. Mas foi um período muito gostoso, que pudemos desfrutar de uma intimidade maior com Deus, um momento muito gostoso com Deus. Eu louvo a Deus por tua vida e peço a Deus que você continue orando, e peço a você que continue orando para que Deus de uma forma especial se manifeste na vida da igreja e assim também nas nossas vidas. Quero compartilhar um texto contigo que está em Isaías capítulo 64. Vou ler só o versículo 1 apenas. Isaías 64, verso 1. Diz assim: se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Vou ler de novo. Se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. Oramos, Senhor, em favor do Sérgio, que hoje completa mais um ano de vida. Também, Deus, oramos em favor, ó Deus, da irmã Constância, que amanhã também, ó Deus, faz aniversário.
Mas, Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Sérgio, mas também oramos pelos familiares do Sérgio, que hoje, ó Deus, teve uma prima que foi morar a eternidade com o Senhor. Deus, Tatiane e José viveu entre nós e hoje o Senhor o levou para junto de Ti. Então abençoa, Deus, a vida dos familiares, conforte o coração deles, tragam a eles a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. E é nós que agora, Deus, vamos compartilhar um pouco de Tua palavra. Que o Senhor, Deus, de uma forma tão especial, venha falar aos nossos corações. Venha falar, Deus, ao coração da minha família, da minha casa, dos meus irmãos, da nossa igreja e assim, Deus, da nossa cidade. Deus, em nome de Jesus, onde essa palavra chegar, que o Senhor, Deus, traga paz aos corações. Traga, Deus, esperança às famílias. Traga, Deus, paz àqueles que estão em luto. Traga, Deus, a esperança àqueles que estão apavorados, com medo. Aqueles que estão, Deus, enfrentando um momento difícil por conta do sustento dos seus lares. Em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, venha trazer ao nosso coração graça e paz da Tua parte. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um momento especial na vida do profeta. O profeta está aqui findando o seu ministério profético e ele anseia pela manifestação extraordinária da presença de Deus. Para ele não basta saber da onipresença de Deus, de um Deus presente, mas o que o profeta anseia nesse texto, nesses versos, é que Deus se manifeste na vida do seu povo. Quero aqui compartilhar com os irmãos algumas lições especiais, cujo tema é tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Eu creio que na minha existência, esse tema nunca foi tão profundo como nos nossos dias. Eu creio que vocês, como eu, nunca passamos por um período como esse. Nunca passamos por um momento como esse. Sabemos da história da peste espanhola, da peste negra e de tantas outras que assolaram a humanidade. Mas nós nunca presenciamos isso. Eu creio que esse tema é oportuno para que pudéssemos, mesmo que em poucas palavras, pudéssemos refletir um pouquinho na vida, ou melhor, especificamente na história do profeta neste momento. E ele começa dizendo: se rompesse os céus, se rasgasse os céus e descesse, se o Senhor rasgasse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. O que o profeta então quer dizer para os nossos corações, quer nos ensinar? O que ele vem dizer para mim e para você? Que não há nada mais importante na vida do ser humano do que a presença de Deus. E a primeira instrução que eu tenho para o meu coração é que Deus se faz presente quando nós o buscamos em oração. Deus se faz presente quando nós o buscamos em oração. E esse período que nós tivemos de relógio de oração foi um período muito especial. Quando eu levantava às 4, ou quando tem levantado às 4 da manhã, e ali tem clamado, às vezes com a coberta nas costas, porque está frio, tenho clamado a presença de Deus, e às vezes estava muito cansado, o sono tentando vencer o período de oração, e ali pegava falando com Deus a respeito dos nossos governantes, dos nossos irmãos, e especificamente o meu coração diante de Deus. O que o profeta então vem trazer aqui nesse texto especial é que a manifestação esplêndida da presença de Deus só acontece em resposta à oração. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Sempre que o povo orou, clamou, buscou, Deus se manifestou. Por 400 anos o povo foi escravo no Egito, mas quando o povo clamou a Deus, Deus de uma forma especial se manifestou e deu a eles Moisés. Quando Deus se manifesta com seu poder e sua graça,
é notório na história da humanidade de homens e mulheres a ação de Deus em resposta às orações do seu povo. Quando Moisés estava diante do mar, para atravessar o Mar Vermelho ali, os soldados e o exército nas suas costas, Moisés então clama a Deus e Deus manda para que ele marchasse, para que ele com o cajado marchasse para cima do mar. Quando Moisés clamou, Deus falou e Moisés marchou e o mar se abriu. Deus manifestou o seu poder na vida de Moisés, na vida da nação de Israel e também na nação do Egito e especificamente no poder bélico-militar que o Egito tinha. Quando Josué está diante do Mar Jordão, do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão e adentrar na Terra Prometida, Josué, junto com os sacerdotes, e levando a arca, e ali ele fala com Deus das instruções, ele fala com Deus antes, né? Deus diz para ele o que tem que ser feito, e diante da presença de Deus, eles passam o Rio Jordão e o rio passam a pés enxutos. Quando nós olhamos para a história de Elias, vemos Elias lutando com os profetas de Baal, e quando os profetas passaram um período clamando ali a Baal, e Baal não respondia, quando Elias pôs-se a orar a Deus, Deus dos altos céus desceu com labareda de fogo e de uma forma especial manifestou a sua presença àquele povo. Pela oração, nós nos conectamos com Deus, conectamos as nossas fraquezas humanas à onipotência de um Deus todo-poderoso, de um Deus sublime, de um Deus majestoso. O altar na terra se conecta com o trono de Deus nos céus, e nós então podemos adentrar na presença desse Deus e ver a manifestação dele na história dos seus filhos. Quando a igreja clama, o céu se abre. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando Jesus é assunto aos céus, a igreja ficou ali orando. 120 irmãos ficaram orando. E de uma forma especial, o Espírito Santo desce e se move no meio do povo. Quando a igreja ora, o inferno treme. As coisas extraordinárias acontecem. Vidas são libertas. Alicerces são abalados. Pessoas que adoravam ou povos, cidades que adoravam outras divindades passam então a adorar a Deus. Foi o caso de Nínive. Quando o profeta Jonas entra em Nínive, ali meio contrariado com a vontade de Deus, Jonas começa a falar e a nação de Nínive proclama um jejum e oração, e eles então, com o rosto de terra ou com os panos de saco nas costas, com terra na cabeça, nas suas cabeças, Deus então se manifesta de uma forma especial, salvando a cidade de Nínive. Quando a igreja clama, o inferno treme e as portas do inferno se abalam e vidas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quando falamos da manifestação ou falamos da presença de Deus, falamos que é tempo de buscar a presença de Deus, não podemos esquecer, quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Saulo então está a caminho de Damasco para prender os que eram do caminho, os cristãos. Então Paulo tem um encontro, Saulo, que depois Paulo tem um encontro com Cristo Jesus e cai prostrado em terra e sem enxergar nada, pergunta: quem és tu, Senhor? Quando a igreja ora, as prisões se abrem. Quando a igreja ora, as portas se rompem. Para esse Saulo, que depois Paulo começa a pregar o evangelho, sendo apedrejado aqui e acolá, e quando Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, entra na cidade e começa a pregar a palavra, Paulo e Silas são aprisionados, colocados na prisão, e à meia-noite, durante a noite, eles cantavam, oravam e louvavam ao Senhor, e de repente então houve um tremor, a presença manifesta de Deus na vida daquele povo. As portas da prisão se abriram, o carcereiro queria tirar a sua vida, mas Paulo, então, usado por Deus, ganha aquele carcereiro para a glória do Senhor. É maravilhoso quando nós falamos desse tempo, tempos difíceis,
Quantas vidas foram ceifadas por conta do vírus, não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, que Deus governa todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. E que esse é o tempo que a igreja tem para refletir, para orar, para buscar a face de Deus. Tenho convicção e não tenho medo dos nossos dias e dos acontecimentos, porque estou bem certo de quem tem crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que não irei antes do tempo que Deus determinou para a minha vida. Vale aqui dizer algo especial para os irmãos. No ano de 2016, em Guarujá, quando pastoreávamos a EPI de Guarujá, passei por uma cirurgia. Isso já compartilhei muitas e muitas vezes. E fui tirar as amígdalas, papiloma, mexeu na úvula, adenoide e um desvio. Entrei no processo de cirurgia às 16 horas, 4 horas da tarde. E fui sair da cirurgia, ou melhor, voltar da anestesia quase 10 da noite. E ali, quando voltei, estava com a equipe médica já apavorada, mexendo no meu rosto, me chamando para acordar, porque o tempo foi um pouco longo. Já disse isso muitas vezes. Isso para mim marca muito a minha história. Mês de abril marca a minha história. 2016 marca a minha história. Foi então um período especial, porque nesse momento eu estava, quando eu não voltava da cirurgia, eu estava na presença de Deus. Sabe, fui, creio que arrebatado, não sei, eu posso dizer, eu sei que eu estava na sala e na presença de Deus. E eu dizia a Deus que eu queria ficar ali, que eu não queria voltar. Tal era a presença de Deus. Diante da presença de Deus, tudo perde o valor. Nada é significante, nada tem significado mais especial do que esse, ou nada tem significado de tamanho é a presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, tudo perde o valor, sabe? E eu dizia assim: Deus, eu amo muito a minha família, amo muito a minha família, amo muito a tua igreja, mas eu quero ficar na tua presença, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar mais. E Deus disse muitas vezes, não era a minha hora. Então eu digo para você com toda certeza, quando chegar a hora, nada te segura nesse mundo. Então não é o vírus que vai te levar, nada vai nos levar, a não ser quando Deus assim determinar. Ninguém vai antes do tempo determinado por Deus, a não ser aqueles que tiram suas próprias vidas, mas mesmo assim Deus também sabiam que iam tirar, que seriam covardes e tirariam suas vidas. Então quando falamos da presença manifesta de Deus, ninguém pode resistir à presença de Deus. Ninguém pode resistir à presença de Deus. Paulo e Silas na prisão, depois de ter apanhado, creio que tudo machucado, cantava a Deus, louvava o Senhor, e Deus se manifestou naquele lugar. Então, quando a igreja buscar a presença de Deus em oração, Deus vai se manifestar, porque Ele é Deus. Quando eu olho para o texto, Isaías 64, versículo 1, o profeta diz: se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Segunda instrução para mim e para você, olhando para esse versículo, Deus se faz presente com poder e graça. É tempo de buscar a presença de Deus, para que Deus se faça presente na minha e na tua vida com poder e graça. Deus faz presente quando buscamos em oração. Deus faz presente com poder e graça, assim como o profeta clama a Deus. O profeta não queria só ouvir da onipresença de Deus, mas o profeta queria a presença de Deus na sua vida, assim como Moisés clama a Deus quando está conduzindo o povo pelo deserto. Moisés pergunta a Deus quem iria com eles. E Deus diz que mandaria um anjo. Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não dá, nós queremos a tua presença. Onde quer que Deus fende os céus e desça,
Homens que outrora eram escravos do pecado tornam-se libertos. Nações mergulhadas no fracasso, como Nínive, é transformada pelo poder do Espírito Santo. Mais do que reconhecimento dos homens, precisamos rasgar nossos corações e voltar-se para Deus, para que Deus se manifeste na vida da igreja e pessoas sejam transformadas e pessoas sejam curadas. Quando Deus se manifesta, não há lugar para medo, não há lugar para insegurança, não há lugar para as incertezas, não há lugar para pecado, é lugar de santidade. Quando Deus se manifesta, as coisas acontecem. Quando Deus se manifesta, as coisas acontecem de forma extraordinária, de forma maravilhosa e sobrenatural. Precisamos buscar a presença de Deus, clamar por essa presença manifesta na vida do seu povo. Quando olha para os versos, e veja aqui o profeta, versículo 2, quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Não há outro. Ninguém pode suportar, ninguém pode resistir, ninguém pode permanecer em pé diante da presença de Deus. Ninguém. Não existe reis, não existe presidentes, não existe nações que permaneçam em pé na presença do nosso Deus. É gostoso olhar para o livro de Atos. Estou lendo Atos. É gostoso olhar para Atos quando as pessoas se opunham ao Evangelho. O que Deus fazia? Pedro é aprisionado. Pedro, os apóstolos são colocados em cadeia. Em um momento Pedro está preso. E a igreja punha-se de joelho a orar. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava e as portas abriram, e ali um anjo levou Pedro para fora e conduziu Pedro até onde o povo estava orando e buscando a presença de Deus. De uma forma sobrenatural e gostosa. O povo estava orando, Pedro bate na porta. A mulher vem, atende a porta e vê que é Pedro e não abre, volta a contar para os outros, e Pedro continua batendo até que eles abrem a porta. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Houve um momento em que a igreja estava sendo acuada, e ali eles oraram para que Deus desse a eles intrepidez, e o Espírito moveu o lugar, e eles então passaram a falar no poder do Espírito Santo. Basta olharmos para Atos capítulo 2, que nós vemos, melhor, Atos capítulo 1, ali eles oram para que o poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo agisse na vida deles, para que eles fossem testemunha para onde fosse. E de uma forma sobrenatural o Espírito Santo vai agindo, pessoas são curadas. Pedro é usado para curar vidas. Eu estava olhando esses dias, estudando esses dias um pouquinho sobre Pedro e Paulo, e eu não vejo Paulo curando tanto como Pedro curava. Paulo ensinava, pregava, anunciava. Pedro, com mais ousadia, estava ali curando o lenço, a sombra, no nome e no poder do Espírito Santo. No nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas quando olha para o versículo 1 do capítulo 64 de Isaías, que ele clama para que rompesse, para que rasgasse os céus e Deus descesse, para que os montes tremessem diante dos povos, diante dos inimigos e diante do povo. Veja uma terceira e última lição para mim e para você. Quando Deus se faz presente, quando Deus se faz presente, Ele traz ao coração da igreja ânimo. Ele traz ânimo à sua igreja. Ele traz ânimo ao seu povo. E é impressionante você ver isso no livro de Atos. Impressionante quando você olha para Atos e vê que a igreja está sendo acuada e o povo clama, o Espírito Santo usa, a igreja se enche do Espírito e faz a obra de uma forma sobrenatural. Quando Deus desce ali no Pentecoste, o Espírito Santo desce no Pentecoste, a nação
estava ali reunido, muitos estavam reunidos ali em Jerusalém, muitas nações se faziam representados ou estavam presentes em Jerusalém. E ficaram atônitos, diz o texto, e ficaram impactados com o poder do Espírito Santo e a palavra que era proclamada, a palavra que era pregada pelos apóstolos no poder do Espírito Santo. A partir dali o Evangelho foi anunciado, a partir dali o Evangelho foi tomando corpo e foi saindo e foi tomando caminho. No poder do Espírito Santo, quando a igreja orou, o Espírito desceu e a igreja pôde então falar das maravilhas de Deus. Podemos ver então vidas sendo tiradas do inferno, do império das trevas, vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Existiu um momento na história do povo, creio que no século XVIII, na Inglaterra, quando Deus fendeu os céus e desceu ali na Inglaterra no século XVIII, a nação inteira foi sacudida pelo poder do Espírito Santo. E é impressionante olhar para a história, no período da história da igreja e no período do século XVIII, da história da Inglaterra, vemos que multidões que outrora estavam aprisionados ou escravos do pecado, presos nos seus delitos e pecados, correram então de braços abertos ao encontro do Salvador. E o Evangelho foi anunciado. No século XVIII acontece algo especial na história da nação da Inglaterra, e o poder do Espírito Santo move na vida daquele povo e transforma aquela nação, e muitos do mundo afora impactados, porque missionários saíram a pregar o Evangelho. Mas tem algo que eu acho especial também, quando olho para o século XIX. Deus então rasga os céus quando um povo clamava nos Estados Unidos. Deus, no século XIX, Deus rasga os céus e desce. A igreja ali, que vivia momentos de cinzas, momentos difíceis, momentos terríveis, então passa a ser uma igreja viva, vibrante, pregando o Evangelho mundo afora. Missionários saíram para o mundo afora, levando esperança do Evangelho às nações. E esse Evangelho chegou até nós aqui no Brasil através dos americanos. Saímos então também para o Brasil, para pregar, para trazer uma palavra aos nossos corações. E em 1800, o Evangelho chega até nós. E a igreja então o povo então começa a descobrir como é bom estar na presença de Deus. É só a presença de Deus. É a presença de Deus que nos impulsiona. É a presença de Deus que nos move. É a presença de Deus que nos encoraja a vivermos. Sei que são dias difíceis, eu sei que talvez você tenha passado aí momentos difíceis, sabe? Alguns, às vezes mais idosos, que vão ao mercado e chegam no mercado, não podem entrar. Alguns que estão de férias, porque são dias difíceis e a empresa não pode produzir. Alguns já foram dispensados, estão apavorados, não sabem o que vão fazer, o que vai ser do amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus se faz presente na tua vida. Isso que você está vivendo, eu e nós estamos vivendo. Isso que temos vivido, Deus já sabia que ia acontecer. Então, a mim e a você compete clamar por essa presença de Deus. Clamar para que Deus, de uma forma especial, mexa com o nosso país, com os nossos líderes, com a nossa liderança. Recentemente o presidente proclamou uns dias de jejum e oração. Louvado seja Deus pela vida dele. Porque há coisas que eles podem fazer, mas isso fugiu e foge do controle de todas as nações. É só Deus. Então, quando a igreja acreditar, quando a igreja crer e clamar para que Deus se faça presente, Deus fará. Gosto de olhar para o Antigo Testamento,
também do Novo, mas especificamente para um texto do Antigo Testamento, quando o povo pecou contra Deus e reclamou do maná, e disse que estava cheio daquela comida maldita. Então Deus mandou serpentes, e as serpentes começaram a picar, e pessoas começaram a morrer. Morreram muitas pessoas. Então o povo correu até os líderes. Então os líderes correram até Moisés e Arão, e ali confessaram os seus pecados. E Deus não tirou as serpentes do meio do povo, mas Deus disse a Moisés que fizesse ali uma serpente de bronze. Então colocaram aquela serpente no estaque, e assim, quando alguém fosse picado por uma serpente, bastava olhar para a serpente de bronze, que seriam curados. Perfeito o texto. Quando olhamos para os nossos dias, nós temos vivido dias e temos pecado, e pecado muito. As nossas autoridades, o mundo já sabia desse vírus em novembro do ano passado, mas ainda assim permitiram que tivesse carnaval no ano de 2020. E pessoas blasfemaram, brincaram com o Evangelho. No Rio de Janeiro teve pessoas que brincaram com Cristo. Sabe? Estamos pagando preço pela brincadeira, pela falta de respeito com Deus que muitos têm feito. Brincaram com o Evangelho, estão brincando com Deus, brincando com os princípios de Deus, brincando com a palavra de Deus. Estamos colhendo frutos porque muitos têm brincado com Deus, e nós muitas vezes não temos dado bons testemunhos, e não temos repreendido, não temos nos posicionado contra, de orar para que Deus faça as coisas diferentes. Fiquei escandalizado, fiquei nojado com aquilo que a escola de samba fez, e muitos têm feito por aí, enxovalhado Cristo Jesus, o nome do Evangelho. Estamos colhendo frutos, tudo por conta da festa da carne, tudo por conta de prazeres carnais, que nos impede de viver a eternidade com Deus. E vamos para Crônicas, que diz: se meu povo clamar, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei, curarei sua enfermidade e sararei a sua terra. É hora de clamarmos. É hora de clamarmos. É hora de confessarmos o pecado, os pecados de muitos outros nossos e da nação. Quando olho para Daniel, fico impressionado como Daniel fazia. Daniel punha-se 3 vezes de joelhos no chão e voltado o rosto para a direção de Jerusalém, porque esta era a instrução da palavra: quando você estiver cativo em outra terra, ore, volte o teu rosto para a direção da tua terra, para a direção de Jerusalém, e clame a Deus. Daniel se punha de joelho 3 vezes ao dia para orar a Deus e confessar o pecado da nação de Israel. Precisamos confessar o pecado da nossa nação. Precisamos. Temos sido negligentes com os nossos idosos, quantos asilos e quantos idosos esquecidos nos nossos asilos. Temos que confessar o pecado da nossa negligência, nossa falta de amor, nossa falta de reverência a Deus. Uma nação que busca a Deus é uma nação forte, soberana, firme, porque Deus é sua bandeira, Deus é seu estandarte. Não podemos permitir que escolas de samba, que meios de mídia escandalize ou venham trazer vergonha para o nome de Deus. Não podemos permitir que isso aconteça. Sabe, democracia, isso é liberdade de religião. Não, não é liberdade de religião. Quando a tua liberdade afeta a minha religião, isso não é liberdade, isso é libertinagem, isso é afronta ao meu Deus. E afrontar o nosso Deus, não podemos permitir que isso aconteça. E hoje colhemos os frutos. Creio, feito o laboratório, não teve a permissão de Deus esse vírus. E ele tem vindo para mexer com as nações. Mas põe teu coração em paz. Clame a presença de Deus.
porque nenhuma peste irá te alcançar, nenhuma seta que voa ao meio-dia, nenhuma peste perniciosa alcançará aqueles que são cuidados por Deus. Diz o Salmo: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que nada te alcance. Não vai permitir que nada te alcance. Não podemos esquecer de orar por esse vírus, para que as pessoas sobrevivam a esse vírus. Não podemos esquecer da dengue também, viu? Podemos esquecer de muitos outros. H1N1. Parece que só existe uma coisa na face da terra. Podemos esquecer das demais. Estado de São Paulo esse ano, Marília nesse ano, passou de 1.200 casos, ou 751 casos confirmados, uma morte, e 400 e tantos aguardando resultado. Aí estamos fechando, mas não estamos pulverizando, não estamos limpando nossas casas. Aquilo que compete a nós vamos fazer. E aquilo que não compete a nós, que é invisível, vamos clamar a Deus. Clamar pela presença de Deus. Para que Deus rasgue os céus e o Espírito de Deus venha fazer a obra nas nossas vidas e usar a vida da igreja com poder e graça para transformar a nossa nação, para que da nossa nação, para que nós brasileiros sejamos celeiros de missionários para o mundo todo. Essa é a minha oração em favor da igreja, creio que também é a sua. Não tenha medo, põe teu coração em paz, peça a presença de Deus, sinta e viva na presença de Deus, que as demais coisas Deus há de cuidar. Que Deus te abençoe com poder e graça, que Deus faça com que você seja cheio do Espírito Santo, que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus, que vejamos as pessoas falarem em língua, sim, que vejamos as pessoas curando, profetizando, sim, mas que a igreja viva a essência do Evangelho. Que Deus te encha com poder e graça, que Deus use a tua vida em nome de Jesus para transformar, para abençoar. Onde você trabalha, o teu emprego é presente de Deus. Você é um instrumento de Deus lá. Você é um missionário de Deus. Que o nome de Deus seja glorificado onde você trabalha. Que a presença de Deus seja sentida lá através da tua vida. Que seja assim, hoje e sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar os meus irmãos que estão nos seus lares, que estão, Deus, participando desse culto. Deus, em nome de Jesus, que neste momento eles venham sentir a presença do Teu Espírito. Que o Espírito Santo, Deus, toque na vida deles agora, Pai, em nome de Jesus. Que eles venham sentir a Sua graça, Seu poder, em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão enfermos, que sejam curados. Em nome de Cristo Jesus, que sejam curados. Ó Deus, aqueles que estão preocupados, que Deus, paz a essa, ó Deus, paz essa, ó Pai, que traga alegria nos seus corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles não tenham, ó Deus, medo do amanhã, mas que eles confiem que o Senhor que agiu hoje há de agir amanhã, depois e todos os dias, até um dia apresentarmos em Tua presença. Cuida deles, cuida dos seus empregos, das suas casas, das suas famílias, das suas angústias. Liberta aqueles que estão presos aos vícios, às drogas. Deus, aquele, ó Pai, que está preocupado com o emprego, Senhor, em nome de Jesus, cuida dele. Cuida, Deus, das nossas empresas. Pai, as empresas podem estar sendo conduzidas por homens, mas as empresas pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. Tudo é Teu. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos. Cuida deles, Pai, te peço. Dou-te graças, em nome de Cristo. Que a graça do Senhor, nosso Deus e Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e em você permaneça para todo e todo sempre. Amém
Amém. Amém. Amém, queridos? Continue orando, orem pela família da prima do Sérgio, da Tatiane José, que faleceu hoje. Ore pelos familiares, para que Deus conforte o coração deles. Em nome de Jesus. Ore também pela vida do Sérgio, hoje foi aniversário do Sérgio. Amanhã é da irmã Constância. Eu sei que são dias que não dá, viu? Mas é tão bom, sabe? Podemos fazer um churrasquinho, né? Podemos comer um bolo. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Sabe? Que Deus cuide de vocês. Estou aqui vendo os irmãos, as bandeirinhas subindo, o Rodrigo lá de Guarujá, a Catherine. Oh, glória, é bom ver vocês, viu? É bom ver vocês. Sabe? É bom orar por vocês. Aí os irmãos daqui, né? O Rodrigo, tamo junto, pastor. Glória a Deus. Mas oremos, vamos estar orando uns pelos outros. Sabe? Hoje nós terminamos o nosso relógio de oração às 18h30. Mas continue orando pela igreja, continue orando pela vida dos irmãos, a Letícia. Deus abençoe sua gravidez, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Deus abençoe as crianças, viu? As crianças que a gente brinca tanto. A Cláudia, oi? O Diego, o Diegão, bom ver você aí, viu, Diegão? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Ana Cláudia, esse dia estava bastante tosse. Foi parar no PA, estava com suspeita. Tem suspeita não, né, Cláudia? Passou já, tá bem. Na hora que passar essa quarentena, vamos fazer um churrasco na sua casa, né? Deus abençoe poderosamente. Viu, Catra? Saudade de vocês, viu? Saudade. Viu, Tiagão? Fica aí, tá de folga hoje, né? Tá fazendo louvor. Não tá no hospital hoje, não? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, viu? Um grande abraço. Uma Constância, parabéns. Adiantado, em nome de Jesus, minha irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa aqui, saudade, né, Diegão? Deixa aqui um grande abraço da minha esposa, da Elaine, do Júnior, do Heber. Não sei se vocês estão ouvindo no fundo aí, ó. A Elaine tá cantando, o Janinho tocando, o Heber só ouvindo. O Thiago disse que está no teclado na casa dele tocando teclado. Conecta aí, Thiago, pra gente ouvir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, um abração meu, da minha esposa, dos meus filhos. Deus abençoe a sua vida também, viu, Dani? Dani tá lá no Guarujá. Dani, Daiane, o Negão. Ô, glória. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Sabe? Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando dos irmãos. Mas tão bom, sabe? Tão bom. É igual quando acaba o culto, né? Já reparou? Acaba o culto no domingo. A gente fica até tarde lá, tomando café, comendo biscoito, a molecada correndo, caindo, ralando o joelho. Né? E a gente fica comendo, conversando, dando risada. Eu saio da igreja no domingo à noite, rouco, tanto dar risada, tanto falar, né? E eu gosto de falar, ô glória. Que Deus abençoe vocês, viu? Um grande abração. Pediu que o prefeito nosso já libera essa quarentena pra gente logo, ele já libera a gente para cultuar, né? Eu não sei onde que eles viram que culto não é essencial. O senhor nunca viu isso? Culto a Deus não é essencial, tem que ser. O mais essencial é culto. Eduardo. Du, manda um abração aí pra Regina, pra Grislane, pra Grenda, né, pra Gabi. Manda um abração pro povo todo, viu, Joãozinho? Cadê o café? Pode ir pros diáconos, viu, Selma? Você, a Vera, faz o café aí, que precisa tomar o café depois do culto. Né? Tô aqui enrolando bastante, conversando bastante, que é saudade de vocês, viu? Vocês não fazem ideia que saudade que eu tenho de vocês, sabe? Desse cafezinho gostoso nosso, viu, a molecada brincando, não é tão bom. Louvado seja Deus por tua vida, viu? Então, eu estava falando para vocês, culto é essencial. Quando eu vejo aqui, momento de crise na história das nações, o povo clamava, o povo cultuava, o povo adorava, e Deus manifestava. Mas, tá bom. Oi? Verdade. Minha esposa está falando que é importante. Não deixe de fazer o culto em casa. Esse tempo de reflexão e oração é tempo de nós cultuarmos em casa, viu? Viu, Dani? Daiane, pega o violão aí, o Negão lá na bateria, né? E faz o culto doméstico. Vamos voltar aos primórdios da igreja, em que a família fazia o culto doméstico. Louvado seja Deus. Silvana, Silvana, saudade, viu? Abraçando os meninos, o Igor, o Caio,
é orado por eles também, viu? Deus cuide de vocês em nome de Jesus. Nós temos orado pela vida da igreja, dos irmãos de Marília, dos irmãos de Guarujá, tem uns irmãos lá que a gente está sempre falando, temos orado por eles, Ingrid, Léo, Ana Paula, Fernanda, ô povo lindo, né? Que Deus cuide de vocês com poder e graça, em nome de Jesus, tá bom? Abração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um beijão do pastor, da Elaine, do Júnior, do Heber, um beijão grandão. Marcos Paulo mandou um abraço. Ô Marcos Paulo, um abraço gordo ou um abraço magro? Deus abençoe. A Gláucia, viu Gláucia? Gláucia, a Laís. Ei, Gláucia, falar pra Laís que o dia que foi eu queria comer aquela farofinha que ela fez aquela vez. Eu tô emagrecendo. Essa quarentena tá me deixando magro, não gordo. Misericórdia. Um abração. Um beijo grande pra vocês. Tá bom? Ouviu aí, né, Gláucia? Aquela farofinha, né? Beijão pra vocês. Fica com Deus. Tchau.